Em fevereiro de 2026, o Superior Tribunal Militar tomou uma decisão histórica ao confirmar, por unanimidade, a condenação de um instrutor do Exército acusado de maus-tratos durante um treinamento físico que resultou na internação grave de um aspirante a oficial médico. O caso ganhou destaque não apenas pela gravidade das lesões sofridas pela vítima, mas também pelo contexto em que ocorreram os fatos. Os registros do processo revelam que o aspirante apresentou sinais evidentes de esgotamento físico durante a atividade, solicitando repetidas vezes a interrupção do exercício. No entanto, seus pedidos foram ignorados. Testemunhas relataram que um dos instrutores, em tom autoritário, teria declarado: "Quem determina o limite de vocês sou eu. O médico aqui sou eu." O jovem, identificado como Felipe Ferraz, chegou a parar entre 4 e 5 vezes, apoiando-se em árvores ou até mesmo no chão, mas a ordem para continuar foi mantida. Após o treinamento, o quadro clínico do aspirante se agravou rapidamente. Ele desenvolveu rabdomiólise, uma condição médica séria que provoca a destruição acelerada das fibras musculares, liberando substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Esse processo pode sobrecarregar os rins, levando à insuficiência renal aguda e, em casos extremos, à morte. Os sintomas incluem dor muscular intensa, fraqueza, inchaço e urina escura. No caso de Ferraz, a situação foi tão crítica que exigiu internação hospitalar, intervenção cirúrgica e deixou sequelas funcionais. O episódio deu origem a um processo criminal na Justiça Militar, que culminou na condenação de um dos instrutores, o ex-segundo-tenente Matheus Pedrosa, a 1 ano e 5 meses de reclusão por maus-tratos qualificados. A decisão do Superior Tribunal Militar manteve integralmente a sentença da primeira instância, embora o caminho até esse veredicto tenha sido marcado por divergências significativas. O treinamento em questão fazia parte do Programa de Formação de Aspirantes a Oficiais Médicos do Exército, realizado no 14º Batalhão de Infantaria Motorizado. O foco da acusação recaiu sobre uma sessão de treinamento físico-militar ocorrida em fevereiro de 2023, na qual Ferraz foi submetido a um esforço excessivo. Segundo os autos, o exercício envolveu mais de 200 polichinelos, quantidade muito superior ao planejado, e a insistência em prosseguir mesmo após o aspirante demonstrar sinais claros de exaustão. O relator do caso destacou que o instrutor mais experiente persistiu em exigir a continuidade da atividade, apesar do evidente mal-estar do jovem, que só recebeu socorro quando desmaiou. Além do episódio físico, a denúncia incluiu outras condutas consideradas abusivas pelos promotores militares. Entre elas, destacam-se ordens para que um aspirante se sentasse em uma poça de lama, outro ficasse sob uma calha durante chuva intensa e a exigência de que todos copiassem à mão 10 hinos e canções militares, estendendo o trabalho além do horário normal. Também foram relatados chutes ou empurrões nos calcanhares para corrigir a postura durante instruções de ordem unida, além de ofensas verbais como rapariga mal comida, minha chibata e o tamanho do pátio é o tamanho do meu desprezo por suas opiniões. Na primeira instância, o Conselho Especial de Justiça, composto por juízes militares, condenou apenas o tenente Pedrosa por maus-tratos qualificados, absolvendo-o das demais acusações por falta de provas suficientes. Quanto ao outro instrutor, Lucas Santana, houve absolvição unânime nos crimes de rigor excessivo e injúria. No entanto, no ponto mais delicado, a acusação de maus-tratos qualificados, a decisão foi tomada por maioria de votos, com 3 juízes a favor da absolvição e 2 contra. Um detalhe pouco mencionado é que a única juíza togada do colegiado, Maria do Socorro Leal, divergiu da maioria e votou pela condenação de ambos os instrutores. Em seu voto, ela argumentou que a materialidade do crime estava comprovada, uma vez que o aspirante passou mal durante o treinamento conduzido pelos 2 acusados, desenvolvendo rabdomiólise e enfrentando o risco de morte. Para ela, havia um dever de cuidado que não poderia ser ignorado, e a omissão do segundo instrutor diante do quadro de exaustão justificaria a responsabilização penal conjunta. A decisão do Superior Tribunal Militar, STM, consolidou assim uma interpretação equilibrada entre os limites do treinamento militar e a responsabilização por condutas que ultrapassam o aceitável, ao manter a condenação do instrutor diretamente envolvido no episódio que resultou em rabdomiólise e risco de morte ao aspirante. O tribunal reafirmou que o dever de cuidado não é negociável, mesmo em contextos de alta exigência física. No entanto, ao absolver o segundo instrutor, o colegiado sinalizou que a coautoria por omissão não pode ser presumida,
é preciso demonstrar, de forma inequívoca, que o agente tinha poder de intervenção efetiva no momento crítico e que sua inação representou uma quebra deliberada de dever. O voto do relator, ministro brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, trouxe um recorte preciso sobre a dinâmica do poder nas Forças Armadas. Para ele, a responsabilização penal deve ser proporcional ao grau de comando exercido no local crítico e momento decisivo, uma fórmula que busca evitar generalizações injustas, mas também não isenta quem detém autoridade de agir quando há sinais claros de perigo. A frase pode ser pesado, mas não é vale tudo resume a postura institucional. O rigor no preparo dos militares não justifica a banalização de riscos à integridade física ou psicológica dos subordinados. O julgamento também enfrentou outras acusações levantadas pelo Ministério Público Militar, como a suposta violência contra inferior e injúria. No caso dos empurrões e chutes, o STM entendeu que, embora reprováveis, não configuraram crime de violência contra inferior por falta de dolo específico, ou seja, não havia intenção clara de humilhar ou subjugar o aspirante, mas sim uma conduta grosseira dentro de um contexto de pressão extrema. Já as expressões de baixo calão, como rapariga mal comida e minha chibata, foram analisadas sob a ótica da injúria. O tribunal reconheceu o caráter ofensivo das falas, mas concluiu que não houve individualização da vítima nem o chamado ânimo de injuriar, elemento subjetivo essencial para caracterizar o crime. Para os ministros, tratava-se de um linguajar vulgar recorrente em ambientes militares, ainda que inadequado, e não de uma agressão verbal direcionada com o propósito de ferir a honra. Ao final, o STM manteve o cerne da sentença de primeira instância, a condenação pelo episódio que deixou sequelas permanentes em um jovem em início de carreira, reforçando que o Estado não tolera excessos quando há danos concretos à saúde dos militares. A decisão, porém, não se limitou a um veredito técnico. Ela carregou um recado institucional claro: o treinamento militar pode e deve ser rigoroso, mas não pode servir de escudo para práticas que desrespeitam a dignidade humana ou colocam vidas em risco. O caso, assim, transcendeu o processo penal para se tornar um marco na discussão sobre os limites éticos e legais da formação nas Forças Armadas.